Minha gente, bom dia a todos. Agora que eu sei que vocês estão me ouvindo bem, depois da mudança que teve aqui nos comentários, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma leitura do artigo. Eu ainda não inventei um nome para esse programa de segunda-feira, né? Programas matinais de segunda-feira, mas é leitura do artigo, né? E eu escrevi, mas não publiquei ainda, como é de praxe, todas as segundas. Eu publico um artigo no site www.panelaspernambuco.com, né? É um site aberto, qualquer pessoa pode publicar um artigo lá, qualquer pessoa que sabe escrever, né? O site é apartidário, né? Ele trabalha apenas com conteúdo e registra as informações nesse site, então qualquer pessoa pode participar dele e ele abre realmente espaço para quem quer que seja. Vocês podem ver lá que tem publicação da prefeitura, tem publicação, enfim, de várias pessoas. Bem, minha gente, eu escrevi o artigo já, acabei de concluir, na verdade, e não publiquei ainda. Eu vou pedir que vocês compartilhem, tá bom? O algoritmo não ajuda nesse caso aí. O título do artigo é Eleições, maior termômetro educacional, tá bom? Eu vou fechar aqui, deixa eu ver, vou jogar aqui, pronto, deixa eu ver. Enquanto isso, vocês vão compartilhando. Já faz tempo que eu queria falar sobre isso, mas acabei deixando para agora, né? Então, todas as segundas-feiras eu publico um artigo no site Panelas Pernambuco, venho aqui fazer uns comentários, tecer alguns comentários sobre esse artigo. E hoje o texto se chama Eleições, maior termômetro educacional. Então vamos lá, minha gente. Já temos mais de 27 pessoas online e eu vou pedir a todos vocês que compartilhem, que nos ajudem aí quando vocês compartilham. Obviamente, nossa mensagem vai cada vez mais para longe. Deixa eu mandar aqui para uns amigos. Calixto dos Reis parece que está aí também, olha só. Muita gente participando aqui. Bem, minha gente, vamos lá, vamos sem mais delongas. Vamos para o texto de hoje, né? Então, tem aqui eleições, maior termômetro educacional. A escolarização nos ensinou que são as provas que avaliam o nosso conhecimento, enquanto cultura é aquilo que cultivamos em relação ao conhecimento universal e inteligência é a capacidade de compreender a realidade e resolver problemas, o que faz com que muitas vezes inteligência seja algo inato. Escolarização é o conjunto de conhecimento básico, lastro mínimo para ingresso em universidades e etc. Então, sabendo que, grosso modo, cultura, escolarização e inteligência são coisas diferentes, que dentro de sua esfera de competência nos preparam para determinados caminhos da vida, qual seria a forma de sabermos se nossa cultura, escola e inteligência andam bem? Né? Qual seria a forma de fazer? Em um conjunto. Né? Eu falei aí que cada um é separadamente, mas no conjunto. O que é que determina isso? Imagine que você chega em um determinado local para conhecê-lo melhor. As pessoas daquele local estão todas ocupadas e por essa razão decidem escolher o cidadão exemplar, o indivíduo que resume as características daquela comunidade. Eles então selecionam esse indivíduo e chamam ele de representante. Ou seja, ele será a voz, a aparência, decisões daquele povo. O que ele decidir
será decidido pela população que, sem tempo para perder com toda aquela diplomacia, pelo contrário, tendo que trabalhar para sustentá-la, deixa tudo nas mãos do escolhido. Pouca gente percebe, mas em linhas gerais é disso que se tratam as eleições. Representação vem do latim, representation, ou representation, eu não sei falar em latim. Então, ou seja, representar a imagem, retrato, em teoria política significa o conjunto de pessoas designadas para simbolizarem um grupo maior. Portanto, o eleito é a síntese média da população que o elege. Sua postura, suas palavras, sua coragem, sua retidão moral, sua busca ética é basicamente a construção simbólica da imagem daquele povo. Em outras palavras, o representante não é irmão, filho, esposa, tia, amigo ou vizinho, mas aquele que faz com o que você faria, que faz o que você gostaria de fazer, que luta pelo que você defende, que busca algo que o povo quer. Daí vem a máxima do advogado e filósofo Joseph Mourier, que nasceu em 1553 e morreu em 1821. Toda nação tem o governo que merece, né? Ou diretamente do francês, toute nation a le gouverneur que le mérite. Meu francês é péssimo falando, né? Eu leio fluentemente e escrevo nem lá nem cá, mas minha leitura do francês é péssima, obviamente pela falta de contato com o povo francês. Né? É uma expressão pesada quando compreendida com a devida profundidade. Se o representante rouba, significa que ou ele enganou o povo, fingindo ser honesto, ou o povo elegeu sabendo que ele é ladrão. Né? Na primeira hipótese, o povo seria inocente, teria agido com culpa por ser negligente ou imprudente. Na segunda hipótese, o povo também seria desonesto. Já foi dito em meus escritos em outras oportunidades, não há como analfabeto representar professor e nem vagabundo representar quem trabalha. Você não manda alguém que você não confia, que é mal educado, sujo, imoral, falar por você em ocasiões importantes ou solenes. Pois assim, também deveria ser quando buscamos um representante na Câmara ou no Executivo. Hoje, infelizmente, muitos não percebem a seriedade que é eleger um representante, seja prefeito ou vereador. Se busca votar no amigo em quem fez determinado favor, muitas vezes já pensando no voto, ou até mesmo em alguém que é tão bonzinho. Às vezes, o honesto não é competente. Às vezes, outras vezes, o competente não é honesto. O bem-intencionado pode ser incapaz também. Estão me ligando aqui na hora da leitura do artigo, como pode? Honesto, o bem-intencionado pode ser incapaz, o capaz pode ser mal-intencionado. É uma linha tênue que pode ser encontrada através de uma boa educação, uma escolarização bem feita e uma inteligência média. Sem dúvida, é importante estudarmos as matérias escolares e conseguirmos boas notas nos testes e vestibulares. A escolarização nos preparará para a universidade para profissões específicas. A cultura nos ajudará como seres humanos e a nos entendermos, nos aceitarmos no mundo. A inteligência nos dá condições para resolvermos problemas de todos os níveis. Uma coisa une tudo isso: a realidade. Uma sociedade só é evoluída se a evolução se mostrar presente no plano concreto da realidade. Uma sociedade que reelege alguém manifestadamente laranja, idolatra um ídolo de carne que ofende a população constantemente, seja de hiena, de incapacitado, de incauto, ou seja lá o que for, que diz que só come fezes e etc. Uma sociedade que reelege um vereador que disse que recursos específicos da educação serão utilizados em saúde, como Hélito Saraiva e etc., não pode ser a primeira em educação jamais. Algo deve ter acontecido na hora da prova. Não se deve confiar em informações oriundas de ditaduras. A educação é o maior termômetro, pois ela mostrará quem de fato representa o povo, qual é a sua imagem. Se alguém se elegeu comprando voto, é porque o povo se vendeu. Se alguém se elegeu mentindo, o povo é inocente. Se alguém se elegeu sem mostrar serviço,
enfim. A chave ainda é o ensino. O termômetro é a educação. E a prova real é o resultado tanto das provas quanto das eleições. Pierre Logan para o Panelas Pernambuco. Então é isso, minha gente. Aqui eu trago à tona algumas discussões bem polêmicas, que polêmicas não, são discussões antigas. Nem tanto polêmica, porque muitas vezes as frases feitas, os chavões, o senso comum, ele acaba tomando conta do debate político e público, na maioria das vezes. Então se diz o quê? É preciso se votar em alguém que seja honesto. Mas é claro que uma das condições, uma das características de um bom representante é a, a, a honestidade, né? Mas é um dos pontos. É um dos pontos. O honesto pode ser incapaz. Então, obviamente, você tem que procurar alguém que seja honesto e que seja capaz de exercer aquela atividade. Se for para o executivo, alguém que tem o perfil do executivo. Se for para o legislativo, alguém que também tem esse perfil. Mas o capaz e o honesto, ele pode ser mal intencionado. Ora, como é que alguém é honesto e é mal intencionado ao mesmo tempo? Veja, ele pode ser honesto e desde já dizer qual é a intenção dele, né? Por exemplo, você analisa Denival, Wellington, Joelmo e esses camaradas aí que estão na Câmara hoje. Eles são honestos do ponto de vista de que eles não negam que são bajuladores do executivo. Isso também é honestidade. Em momento nenhum eles querem parecer que não estão alinhados. Vejam, eles só tiram fotos com o pessoal da prefeitura, o povo vai lá fazer uma obra, ao invés de fiscalizar, eles vão bajular, vão puxar saco e por aí vai. Ou seja, de certa forma existe uma honestidade nisso. Eles estão provando para o povo que eles não estão ali para fiscalizar, mas para aprovar todo tipo de desmando. Nas palavras do Dr. Edson Rufino, são subservientes ao desgoverno municipal. Então, é preciso buscar alguns elementos, alguns critérios. A pessoa tem que ser capacitada, tem que ser bem intencionada, tem que ser honesta, tem que ser competente para exercer aqueles cargos ali. Não é? Se você vota num bonzinho, mas é um bonzinho incapaz, ele não vai conseguir fazer muita coisa. Você vota em alguém competente, mas mal intencionado, ele vai ter competência para fazer o mal para aquela sociedade. Você vota em alguém honesto, mas incompetente, ele, com toda a honestidade do mundo, ele não vai conseguir fazer nada. Né? Então é preciso separar características específicas e elementos que formatem a figura do representante. Aquele camarada que vai saber ler nas entrelinhas, que vai saber defender interesses da população quando não houver por parte dos outros representantes. Principalmente quando o papel é o legislativo, quando o papel é de fiscalizador. Por quê? Porque é um trabalho muito mais detalhado. Vejam só, o vereador, o Alice Drake está dizendo aqui, ó, Zé Júlio, por exemplo, é um cara honesto. Ele disse honestamente que votava com a bancada quando a bancada era contrária ao direito que os professores tinham, né? Que os professores têm, na verdade. E ele disse, eu voto com a bancada. Isso é honestidade. Mas isso aí é bom para a classe dos professores? A Rosélia Elvira aqui, que é a Ninja. Um abraço, Ninja. Tá dando um bom dia aqui para todo mundo. Bom dia, Ninja. E é isso aí, minha gente. Então, esse artigo ele vem desmistificar algumas coisas, especificar algumas ideias e mostrar, apontar alguns caminhos que a comunidade tem que tomar. Esse é um artigo mais escrito por um cidadão preocupado com o desenvolvimento, com o desenrolar das coisas, porque eu vejo, não presencio, porque não estou lá, né? Até porque se presenciasse daria voz de prisão. Mas não presencio, mas ouço falar que pessoas de lado A, de lado B, de lado C andam em determinados lugares comprando votos, sugerindo facilidades e por aí vai. Minha gente, eu não estou para fazer parte, para defender grupos políticos, né? Como cidadão, eu tenho que me preocupar com a cidade que eu vou morar, onde eu vou criar meu filho ou meus filhos.
né? Eu tenho o primeiro, mas quem sabe? Então, como cidadão, eu vou me preocupar com a cidade, se ela vai ser boa para que eu e minha família possam morar. Eu tenho que defender a comunidade de desgovernos e desgovernantes que muitas vezes estão a nível municipal, estadual e federal também. Então, como cidadão, eu tenho que pensar nesse conjunto, nessa formatação, para que nós possamos ter aquele princípio ético da boa convivência, né? Que a sociedade possa se evoluir. Como advogado, eu tenho que sempre pensar, que não dá para dissociar. Eu não sou advogado por causa da minha OAB. A OAB me autoriza a advogar, né? A advogar em determinadas petições, em outras nem precisa disso. Então, eu nasci assim, essa é minha condição de ser humano. Eu sou isso desde que eu nasci. Essa é uma capacidade inata. Quando, antes de ter OAB, antes de cursar direito, eu já defendia algumas causas. Então, isso está em mim. Se um dia a OAB acabar ou caçarem a minha OAB, eu vou continuar sendo advogado, ainda que não possa advogar frente a algumas situações. Mas eu sou isso. Eu não estou isso, eu sou isso. Isso é o que eu sou. Como filósofo, como advogado e como cidadão. É igual ser do povo. Você é do povo e pronto. Não tem como mudar isso. Quando você nasce em um lugar, você é dali. Né? Então, minha gente, essas defesas que eu faço não tem a ver com grupo político, porque se eu presenciasse se pessoas da oposição comprando votos, eu teceria as mesmas críticas aqui e daria voz de prisão também se eu visse alguma coisa ilícita chegando inclusive a esse ponto, porque isso é viciar o processo democrático. Isso é completamente antirrepublicano, porque muitas vezes se usa a ignorância das pessoas, a falta de estrutura familiar, a falta de condições, muitas vezes é aquela questão da retroalimentação da desgraça. Se deixa a população passando necessidade para se oferecer um benefício para sanar aquela necessidade momentaneamente para a pessoa voltar a precisar daquele político. Não é por aí que a sociedade tem que caminhar. Não é por aí que um político tem que pensar, mas oferecer condições, lastro mínimo, para que o próprio cidadão, como indivíduo, como peça principal, porque toda peça é principal dentro da sociedade, possa evoluir, possa crescer, se desenvolver, porque vai pagar imposto, porque vai manter a cidade, que é quem mantém. Quem sustenta o legislativo é o povo, quem sustenta o executivo é o povo, quem sustenta o judiciário é o povo. Nem o judiciário, nem o executivo e nem o legislativo geram renda, geram capital. Não tem isso. É o trabalho do empresário, é o trabalho do empregado, são os impostos que nós pagamos quando compramos. Lembrando que os impostos que nós pagamos no Brasil, basicamente ele é todo sobre os produtos. Ou seja, quando tudo que você compra está lá embutido aqueles impostos. E você trabalha entre 5 e 6 meses. Aí já vamos caminhar para o 7º mês só para pagar imposto. Claro que isso é diluído de uma forma que a população não percebe. Mas tudo isso está embutido no que a gente compra. Por isso a gente precisa ver como é que estão fiscalizando. O Jean Silva está dizendo aqui, está assistindo. É isso aí. É por isso que eu não entro, minha gente, nessas discussões bobas de política partidária proselitista. Hoje o Rubem está no 40, no PSB, mas quem sabe na próxima eleição como é que vai estar, né? Qual é o partido, né? Então a governanta do nosso município estava no PSB na eleição passada, agora já está no MDB. Quem sabe, né, em que partido eles estarão nas próximas eleições? Ninguém sabe. Então, os políticos eles vão mudar a cada 4 anos de preferência, né? Mas a população é a mesma sempre. Então, por isso que nós temos que ter cuidado, temos que analisar quem é que nós estamos colocando no executivo e no legislativo. Lembrando que em escalões mais altos, o judiciário também é composto de pessoas indicadas por legisladores
e até pelo Executivo. Bom dia, Girlene Lucena, um grande abraço, avante sempre. O Supremo Tribunal Federal, não existe concurso público para ele. São pessoas indicadas por quem? Por presidentes da República. Que são aprovados por quem? Por senadores e deputados. Ou seja, no alto escalão do judiciário brasileiro, por mais que isso pareça ser uma inversão completa, e é, né? Não parece ser, é. No último escalão do judiciário, da justiça, nós temos indicações políticas. Por isso que a responsabilidade por eleger um político é grande demais, minha gente. Em todos os níveis. Porque aquele cara que você vai eleger, aquele cara que você vai colocar no poder legislativo ou executivo, seja lá em qualquer nível for, obviamente não há sabatina de juízes na Câmara e no Executivo, né? Mas no final das contas, o Executivo e o Legislativo sempre apoiam um deputado, que sempre apoiam um senador, que sempre apoiam um governador e por aí vai. Então, no final das contas, nós estamos elegendo pessoas que vão indicar, pessoas que vão nos julgar. Não foi vocês participaram da votação que estabelecia o percentual da taxa de iluminação pública para panelas? Porque hoje você está pagando a taxa de iluminação pública. Muitas vezes aqui na Rua dos Lírios, se vocês forem à noite, vocês vão ver que ali não tem iluminação. É tudo apagado ali. Aqui nesse lajeiro, aqui por trás do hospital, você passa a noite, é um breu. Iluminação péssima. Mas observem, no papel de conta de vocês, a taxa de energia elétrica. A mesma Câmara que estabeleceu os valores e os percentuais para a taxa de energia elétrica, não é a Câmara que cobra a CELP que a rua esteja bem iluminada. Esses são os representantes. É quem simboliza a imagem do povo. A imagem da população de Panelas. Por isso que nós temos que ter o devido cuidado. Tá bom? Então esse foi o artigo de hoje, que será publicado daqui a pouco no site panelaspernambuco.com, né? Que é um dos apoiadores do Café com Política, agora que também é patrocinado pela Genet. A live hoje está com essa qualidade, não só pela câmera, mas pela a velocidade da fibra ótica da Genet, que patrocina agora o Café com Política. Está patrocinando esse programa também aqui na leitura dos artigos. Então, se vocês estão ouvindo bem, se não houve travas aí no vídeo, na imagem, se não houve nenhuma interferência, se a internet está boa, saibam que foi a Genet que nos ajudou aí, que está patrocinando, que instalou a internet aqui. E show de bola, eu estou gostando demais da conexão, da velocidade. Enfim, está suprindo muito bem as necessidades aqui. Vocês que assistem constantemente já perceberam que nós tínhamos problemas aqui com a conexão da internet que nós estávamos usando antes, e agora a Genet nos ajuda. Por isso que eu estou querendo usar o programinha aqui, eu estou aprendendo a mexer no OBS, porque a gente vai colocar aqui: hoje rodo liso a live, rodou liso, ela quer dizer que está veloz, né, a Alice? Então eu estou querendo usar o OBS para poder colocar aqui os patrocinadores que estão chegando cada vez mais, até porque já perceberam que o Café com Política ele não foi feito para ano de eleição somente. Ele vai durar ad eterno, né? Nós vamos ficar aí, se Deus quiser, vários anos, e ainda que não seja comigo, quem sabe daqui uns anos outra pessoa não pegue aí o Café com Política como espólio, quem sabe a TV Panelas não compra a ideia. E não comprar ideia no sentido de pegar a ideia, não de comprar, né? A iluminação pública eu pago R$20. Meu pai paga R$20 em um poste só. É a taxa de iluminação. Michel Ferreira está dizendo. Mas pelo menos tem iluminação aí, Michel. Na Rua do Liso o pessoal paga e não tem. Aqui no Lajeiro paga e não tem. E eu posso ir em vários outros locais que pagam também e não tem energia elétrica, né? Então é isso, minha gente. Essa foi a leitura do artigo de hoje. Mais para frente a gente pode aprofundar essa questão da energia elétrica, trazer como pauta, tá bom? Mas eu quero agradecer aqui em especial ao site www.panelaspernambuco.com,
ao Movimento Cultural e a Genet, que está nos patrocinando aqui. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, lutem, lutem novamente, até que finalmente cordeiros se transformem em leões. Avante, guerreiros, avante e avante sempre.